aqui, já quero convidar o nosso diácono, José Carlos, amém, que ministra a palavra nesta manhã de ceia. Louvado seja Deus. Vamos estar orando pela vida dele. Já prepara o paninho aqui para mim poder passar aqui nesse microfone. Em nome de Jesus, quero te convidar a orar juntamente comigo, amém? Senhor, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, neste momento, meu Pai, o qual a tua palavra será ministrada, está aqui o teu filho, Senhor, diácono José Carlos, meu Pai, que estará fazendo, meu Pai amado, menção da tua palavra, Senhor, liberando sobre a tua igreja. Nós que aqui estamos, meu Pai, presentes no templo, os nossos irmãos que estão em casa, toda a tua igreja, meu Pai, aqueles que estarão acompanhando, que estão acompanhando, que o Senhor possa abençoar por meio da tua palavra, Senhor. Meu Deus, não queremos ser somente ouvintes, não queremos, ó Pai, ouvir a tua palavra como nós ouvimos uma história, um conto. Não, Senhor, a tua palavra é poderosa. Senhor, faça, meu Pai, um mover no nosso interior, por meio do teu Espírito Santo, meu Pai, quando teu filho estiver ministrando a tua palavra, e usa ele de uma forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria, que nós estamos aqui na presença do Senhor, com essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Um dia tão especial, um dia onde o Senhor nos chama para festejarmos juntos, essa liberdade, esse desejo do nosso coração de receber a vida em Cristo, como foi falado aqui no hino. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. E hoje, o Senhor, eu tenho certeza que Ele falará conosco. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo... Pode ser... Não, vamos ler, depois a gente assenta, Vamos... Aí eu fico falando, demorando muito, aí eu lembro que eu sempre deixo o pessoal em pé muito tempo, mas em nome de Jesus vamos ler a palavra, depois a gente se assenta aplaudindo o Senhor, tá bom? A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 53, Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Aplauda o Senhor, pode se assentar, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu meditei bastante nessa palavra. O Senhor, Ele falava comigo de vida. E nós sabemos que, claro, todo mundo conhece e sabe dessa verdade, que nós temos que aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos alcançar o céu, para que nós possamos ser salvos. Mas o que eu quero falar para você nesta manhã é que esse evangelho, o Evangelho de João, ele traz Jesus Cristo como vida para nossas vidas. Ele traz a presença de Jesus como trazendo uma nova vida. E nós podemos ver aqui que desde o começo do Evangelho, João já começa a falar de Jesus como um Deus de vida.
no começo, a partir do capítulo 1, logo no começo, João fala que todas as coisas foram criadas por Cristo, que tudo que foi feito não foi feito sem a tua presença, que tudo que Jesus, que tudo que as coisas que existem, elas foram feitas porque o Senhor estava presente. Aqui no capítulo 1, versículo 14, diz assim que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, né? A glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós sabemos que, né, João ele fala de um Deus, de um Jesus, que em todo momento nós pudemos vê-lo na presença de Jesus. A vida estava em Jesus. Quando ele veio e habitou entre nós e ele andou entre nós, nós pudemos até apalpar, porque a vida estava em Jesus. E nós, né, falando de vida, porque o que o Senhor queria colocar no meu coração é que Jesus é a vida, que Jesus é o pão da vida que desceu do céu para que todo mundo o recebesse. E muitas das vezes, né, nós olhamos para Jesus, nós não conseguimos entender e nem compreender o valor que foi a morte dele e o derramamento do seu sangue na cruz. Nós temos aqui no capítulo 3, eu peço a vocês que deixem suas Bíblias abertas, né, no livro de João, que nós vamos ler o capítulo 3, um versículo muito importante, onde fala também da vida, né? Talvez seja o versículo mais conhecido que tem no Evangelho, João 3,16, que a gente lê: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Não pereça, não morra, para que todo aquele que crê, ele não perca a esperança, mas sim ele permaneça vivo, porque Deus promete uma vida eterna. Começa aqui a palavra do Senhor falando de vida. E se a gente dar continuidade ao Evangelho lendo, nós vamos virar a página. Por favor, virem a sua página no capítulo 5. No capítulo 5, a partir do versículo 24, nós temos também menção da palavra falando de vida, onde o Senhor fala: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. No 25, em verdade vos digo, que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Mais uma vez falando de vida. No 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então nós estamos vendo que cada versículo deste Evangelho fala de vida, fala da presença, da vinda de Jesus Cristo para fazer com que nós tenhamos uma nova vida. Não essa vida que nós temos aqui. E nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que há uma diferença entre a vida dessa vida que nós temos aqui, do que a vida que nós temos quando nós temos encontro com Jesus. Quando nós conseguimos participar do pão que representa o teu corpo e do sangue que representa, né, do vinho que representa o sangue de Cristo. Nós temos um encontro com Jesus e esse encontro faz com que tudo que nós vivemos nessa vida seja levado a uma dimensão diferente. Nós possamos alcançar uma vida divina quando nós temos a presença do Espírito Santo. Essa vida que nós levamos aqui cheia de defeito, cheia de falha, cheia de momentos onde nós temos pensamentos maus, onde nós não compreendemos nada daquilo que nós deveríamos compreender. Quando nós encontramos Jesus, quando nós participamos desse propósito que está aqui na nossa frente, nós vemos mudar essa vida. E o que eu quero passar para você nesta manhã é que toda vez que nós vemos o Evangelho de João, nós temos um exemplo. Nós saímos do capítulo 5, onde nós lemos alguns versículos, e aí nós entramos no capítulo 6, e nós temos uma prova disso, porque nesse momento, no capítulo 6, onde começa, nós vemos que Jesus ele está fazendo ali uma transformação, ele está fazendo ali uma multiplicação dos pães, todo mundo conhece a história, e ele fala ali, ele vê
que aquela multidão, ela olha para Jesus e vê algo interessante, algo diferente, porque Jesus, ele acaba de fazer com que 5 peixes, 5 pães e 2 peixes, com aquilo ele pode alimentar 5.000 pessoas. E a Bíblia ainda deixa meio assim que parece que aqueles só eram os homens. Se fosse contar mulheres e crianças, poderiam ser muito mais. Então aquele povo, ele vê aquilo que Jesus está fazendo e ele corre para Jesus. Mas Jesus, ele é muito inteligente. Jesus, ele é diferente. Ele consegue discernir o coração daquele povo. E ele consegue ver que aquele povo, ele vem para ele porque o povo não viu o sinal, mas sim o povo viu que ele só fez a transformação. Os milagres de Jesus, ele era um sinal para que a gente pudesse compreender que ele é verdadeiramente o Filho do Deus vivo, que Jesus é verdadeiramente o Senhor da vida. E por isso que nós estamos falando nessa manhã, nós estamos aqui porque nós acreditamos que se nós entrarmos numa comunhão com Jesus, nós vamos ter uma vida diferente. Essa vida que nós levamos aí, essa vida que muitas das vezes nós nos colocamos iguais a pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, pessoas que não conhecem o Deus vivo. Muitas das vezes nós estamos nos comportando igual, porque parece que quando nós estendemos a nossa mão e nós pegamos o pão que representa a carne de Cristo, que nós pegamos o cálice com o vinho e nós bebemos como sendo o sangue de Cristo, parece que não está fazendo efeito na nossa vida, parece que isso que nós estamos fazendo não está adiantando nada, porque muitas das vezes nós estamos fazendo isso e nós não conseguimos ver uma mudança na nossa vida. Eu não estou criticando ninguém, eu estou falando isso para mim mesmo, porque muitas das vezes nós continuamos com os maus hábitos, nós continuamos com os mesmos pensamentos, com as mesmas escolhas, com as mesmas atitudes, porque nós não conseguimos compreender verdadeiramente o que foi Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por nós. Nós não conseguimos estender a nossa mão e comer do pão e beber do vinho que representa o corpo moído, o corpo quebrado na cruz do Calvário, o sangue derramado, e mudar a nossa vida. E Jesus, eu tenho certeza que ele não fica feliz com isso. Porque ele olha para a tua igreja e vê uma igreja que continua com o mesmo pensamento, uma igreja que não muda, né? E a gente não olha para esses milagres como sinais. Muitas das vezes a gente olha para esses milagres como uma solução para a nossa vida, como uma coisa que vai passar, que é bom para nós. A gente não consegue levar, e João, no capítulo 20, se nós formos ler, ele escreve falando que aqueles sinais, que aquilo que ele estava escrevendo era para mostrar que a gente pudesse crer que Jesus era o Filho de Deus, do Deus vivo, e que aqueles que crendo nele iam receber uma vida em seu nome, uma vida nova, porque a palavra diz, se a gente continuar aqui, nós vamos ler um pouco da Bíblia. Hoje eu vou fazer que nem o pastor Flávio, né, que põe a gente para ler a Bíblia. Então nós vamos ser rápidos, nós não vamos demorar, mas se a gente ler os capítulos aqui, os versículos, no capítulo 33, nós vamos virar a página aqui, a minha Bíblia, no versículo 33, o que a Bíblia diz no versículo 33 do capítulo 6? Na verdade vos digo, que 33, isso mesmo, é o 6:33. Eu vou ler aqui. Na verdade vos digo, que Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. No 33, aí é o 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Nós estamos falando de um Jesus que desceu do céu para dar vida ao mundo. E nós estamos falando que a representação dessa vida, quando a gente consegue ela, é através do pão e do vinho.
do pão e do suco. E é isso que nos fortalece e vai fazer com que a gente entre nessa dimensão de uma outra vida. Que a gente saia dessa vida terrena e alcance uma vida divina, uma transformação. No 35, eu vou ler aqui, no 35 diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas no 36, né, mas já, no 40, que vamos dar continuidade para a gente andar. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O versículo 47, né, onde eu coloquei aqui o 47, para a gente ler rapidinho. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E no 48 ele diz: eu sou o pão da vida. No 51 ele ainda reforça mais, fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Já passou da morte para a vida. Jesus, ele está aqui nos dando. Deus, ele nos dá o Filho dele para que a gente crê, como nós falamos aqui, e aquele que crê terá uma vida no seu nome, uma vida nova, uma vida que hoje ela é dada a nós porque nós temos uma comunhão com ele, porque nós conseguimos entender aquilo que ele pode passar, que nós estamos cansados de viver essa vida onde nós nos entregamos às nossas paixões, onde nós entregamos os nossos desejos, e nós não conseguimos muitas das vezes receber essa mudança que Jesus promete quando nós comemos o pão. Nós não conseguimos entender a mudança que ele quer fazer na nossa vida, porque nós já o recebemos. Então nós temos que mudar, nós temos que fazer com que a palavra dele ela venha ter força na nossa vida. Nós temos que fazer com que os nossos pensamentos já não sejam mais como antes, que a nossa vida ela caminhe por uma nova dimensão, uma dimensão espiritual, onde nós possamos sentir a presença de Deus na nossa vida. E quando nós tivermos uma dúvida no nosso coração, nós optamos por aquilo que Jesus faria, porque muitas das vezes nós não conseguimos deixar nós não sustentamos aquilo que nós prometemos, nós não conseguimos nem sequer fugir de um desejo mau, nós não conseguimos nem suportar uma tentação. Por quê? Porque nós estamos longe da presença, porque nós muitas das vezes nós não conseguimos fazer com que aquilo que Deus está prometendo para nós, ele entre em nós, porque nós sabemos que quando nós participamos, e essa promessa e esse convite hoje foi feito para toda a igreja, que nós venhamos participar do pão, que nós venhamos participar do sangue, né? Então isso é para nos fortalecer, e se a gente não deixar o Espírito de Deus, ele agir na nossa vida, porque nós sabemos que quando nós entramos nessa comunhão com Cristo, nós recebemos um Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele começa a agir na nossa vida, e ele só consegue agir se nós abrirmos o nosso coração e deixar ele entrar, porque é uma nova vida que é introduzida, né? O espírito humano, ele é fraco, ele não consegue entender, ele muitas das vezes está fadado à morte, ele está fadado a se perder, mas o Espírito de Deus não, ele vem, toma conta e muda a minha vida e a sua vida, e quando nós conseguimos entregar, né, realmente a nossa vida na presença do Senhor, quando nós conseguimos fazer com que o Espírito Santo de Deus ele comece realmente a trabalhar na nossa vida, nós vemos muitas mudanças, né? Nós vemos situações em que o Evangelho de João ele fala de coisas fortes, né? Nós vemos no capítulo 10, quando Jesus fala que veio para dar vida e vida abundante. Aí nós vemos uma situação muito interessante no capítulo 11, quando Jesus ele vem e ele ele prova aquilo que ele falou no 10. Nós lembramos da história do capítulo 11, muito conhecida, talvez a mais do Evangelho de João, fala de Lázaro,
Jesus Cristo, ele vem e dá vida a Lázaro, ele ressuscita Lázaro, provando aquilo que ele tinha acabado de falar no capítulo 10, que ele era o Deus da vida, que ele ia trazer vida em abundância para nós. Mas como que nós podemos receber essa vida? Como que nós podemos viver essa nova vida, se muitas das vezes nós não compreendemos nem o que nós estamos fazendo? Porque às vezes nós pegamos o pão, nós comemos o pão, nós pegamos o vinho, nós bebemos o sangue e nós ficamos 20, 30, 40 anos da mesma maneira. Às vezes nós olhamos para as pessoas, eu me coloco neste lugar. Primeiro é para mim que Deus falou. Quanto tempo você está fazendo isso? E qual é a mudança que está tendo na sua vida? Será que você está deixando o Espírito de Deus mudar a sua vida? Será que nós estamos não dando nenhuma importância? Ou você não está nem aí se o Espírito de Deus está agindo ou não na sua vida? Será o que está acontecendo? Será que nós não estamos compreendendo o que está escrito? Será que nós estamos com o nosso coração de pedra, onde não há nenhuma mudança? Porque uma pedra, ela fica milhares de anos da mesma forma, ela não muda nunca. E às vezes nós estamos fazendo com que isso aconteça. E Paulo, se a gente for ver, Paulo ele fala, o reino de Deus não pode ser herdado por carne ou sangue. Todas as coisas têm que ser mudadas, né? A gente sabe que quando Paulo ele escreve no capítulo 15 de 1 Coríntios, né, aquele povo, ele falava de uma mudança, né, que todas as coisas seriam necessárias. Por exemplo, aquilo que era mortal teria que se revestir, né, teria que se transformar em imortalidade, aquilo que era corruptível em corruptibilidade, aquilo que era terreno em celestial, aquilo que era vivente em se tornar um espírito vivificante. E essa dimensão de vida, né, há uma dimensão de vida em que todos nós temos, que nós participamos, que é essa. Mas há uma outra dimensão. E é dessa outra dimensão de vida que eu estou falando para você nesta manhã. Essa dimensão de vida onde nós só a recebemos quando nós cremos em Jesus, porque a tua palavra diz que quem crê nele receberá uma nova vida em seu nome. E o que nós temos que fazer para isso? Nós temos que deixar, né, fazer que nem Pedro, por exemplo, que nem a pastora falou aqui. A pastora falou de Pedro. Pedro, ele falou que o discurso estava sendo muito duro. Jesus falou para ele, então Pedro, vai embora. Aí ele falou, mas ir para onde, Senhor, se só tu tens a palavra da vida eterna? Jesus, naquele momento, ele compreendeu que Jesus tinha uma vida nova para dar para ele. E é isso que nós temos que compreender neste momento agora, que Jesus, ele veio, que ele desceu dos céus para ser o pão da vida, para trazer uma nova vida para nós. E essa vida nós só conseguimos ela a partir do momento que nós temos uma comunhão com ele. Quando nós conseguimos participar com ele, quando nós conseguimos deixar que ele possa introduzir dentro de nós essa nova vida, essa nova visão. Cristo, ele quer mudar a minha vida, ele quer mudar a sua vida, ele quer te fazer forte, quer te dar, porque nós estamos falando de uma vida dentro dessa vida. Nós estamos falando de uma vida que nós possamos vivê-la dentro daquilo que nós estamos aqui na terra. Nós não estamos falando de uma vida eterna, porque nós sabemos que a vida eterna ela é perfeita, ela não tem erro, mas nós estamos vivendo ainda na terra, e Jesus quer que você viva bem, é aqui e agora. Ele chama para esse encontro, ele chama para essa participação, para essa comunhão, para que você possa curar todas as enfermidades da sua vida, todas as fraquezas da sua vida e viver uma vida nova. Uma vida onde o nome dele traz a vitória, a certeza. Porque tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Da mesma forma que nós cremos que quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós alcançamos o céu. Toda a palavra dele aqui está falando que ele é vida, que ele desceu para que você e eu possamos ter uma nova vida, uma vida transformada.
Porque nós vemos aqui essa passagem, quando acontece a passagem da transformação do pão, e se nós formos, eu vou correr, né? Nós formos no versículo 53, nós vemos que o próprio Jesus fala que nós não temos vida em nós mesmos, que toda a vida que nós temos, ela vem de fora, que toda a vida que nós temos, que nós a recebemos. E é tão verdade isso, que se a gente vê na situação daquela transformação, da multiplicação dos pães, Jesus ele olha para aquela multidão e fala: essa multidão, ela está passando fome, ela está precisando de pão, ela precisa de pão para viver. Nós também precisamos de comida para sobreviver. Se o nosso corpo não receber o alimento, ele perece. E aqui Deus está falando, que Jesus está falando que Ele é a vida, que Ele é o pão da nossa vida, que nós precisamos dessa vida para que a gente possa permanecer vivo diante da promessa dEle. Então nós temos que receber esse pão, nós temos que ter a certeza que se não for pela vontade, se não for pela vontade dEle, essa vida que nós temos, ela não se consegue ficar em pé, porque nós não temos vida em nós mesmos. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus falou, se nós não comer, se nós não beber do sangue dele, nós não temos vida, porque a vida que nós temos, a vida que Deus promete para nós é uma vida que vem de Deus, porque Deus, ele tem toda a vida que fortalece todas as vidas. Deus tem a vida que fortalece todas as vidas. A vida que nós precisamos está em Deus. E Ele mandou o Filho dele para que representasse essa vida. Porque aquele que aceitar Jesus, ele está tendo uma nova vida. E nós precisamos viver essa nova vida. Jesus, ele desceu para mostrar e para dar poder. Porque da mesma forma que ele deu comida para esse povo, ele sabia que a gente também precisava. E ele continua, né? Jesus, ele continua falando. Nós entramos aqui até numa parte importante, porque quando nós entregamos, quando nós temos essa entrega com Cristo, nós conseguimos deixar ou entender que nós já temos um pouco disso. Mesmo que você ainda não esteja vivendo essa situação, essa vida que Jesus Cristo, né, que é eterna, que está lá, mas nós já estamos vivendo um pouco aqui, porque a Bíblia ela nos mostra que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, quando ele entra em contato, quando ele entra em contato com o nosso espírito, ele começa a mudar, ele começa a fazer com que cada um de nós tenhamos uma influência de Cristo. Porque muitas das vezes a gente até fala assim: ah, Senhor, o Senhor sabe que eu não sou nada, que eu sou o pó. Deus sabe que você é um pó. Deus sabe que você não é nada. Como falou aqui, que nós não temos vida em nós. Mas Deus, ele quer pegar esse pó, ele quer juntar esse pó, ele quer formar desse pó um ser semelhante a ele. Porque foi assim que ele fez. Ele pegou eu e você do pó e fez um desenho, e fez uma coisa tão maravilhosa, que quando a gente olha no espelho, né, você mexe no cabelo para cá e para lá, você pode não ser tão bonito, mas você fala assim: ah, eu tô bem hoje, né? Eu tô legal. É porque Deus, ele é perfeito, ele coloca dentro de você essa nova visão, essa nova expectativa. Ele sabe que você precisa de uma motivação, então ele te criou a imagem e semelhança dele. E toda vez que você olhar no espelho, você vai ver: não, eu sou bonito, eu pareço com meu Deus, sabe? Eu tenho uma força dentro de mim que me sustenta, porque Deus, ele está vindo sobre a minha vida. Não que eu seja forte sozinho, não, porque a palavra diz aqui que nós não temos vida em nós mesmos, mas quando nós cremos em Cristo, quando nós recebemos Ele na nossa vida, nós temos a certeza da promessa da palavra dEle, que aquele que crer nele terá uma vida no nome dEle. E eu quero viver essa vida. Eu quero cada dia mais entrar nessa comunhão com Cristo, para que Ele possa derramar sobre mim a vida que Ele tem me prometido. E eu sei que é difícil muitas das vezes, porque o mundo ele luta contra nós. O mundo, ele quer tirar isso de nós. Mas quando nós realmente conseguimos entender
que Cristo, é Ele que governa a nossa vida, é Ele que está todo o tempo nos guardando, nos protegendo, é Ele que promete que quando nós invocamos, né, a presença dEle como Deus da nossa vida, quando nós participamos, quando nós entendemos que se a gente comer da carne e que se a gente beber do sangue dEle, nós estamos sendo revestidos com a nova vida, que o Espírito Santo de Deus, ele começa a agir em mim e você e nos mostra que nós temos uma nova vida não mais física, porque essa vida que nós temos física, essa vida psíquica aqui, né, que a gente fala que é da nossa mente, ela não se compara à vida que Deus tem para nós, né? A gente vai ter uma vida com uma qualidade assim divina. Sabe o que é ter uma vida com qualidade divina? É ser semelhante a Cristo. Aí o que ele está falando que nós seremos quando nós entendermos aquilo que ele está nos prometendo, quando a gente deixar que ele possa entrar dentro de nós e nos transforme radicalmente, que nós não venhamos ficar presos nessa existência da terra, onde nós temos uma vida muitas das vezes medíocre, porque nós não queremos ver Deus trabalhar na nossa vida, porque nós temos vergonha muitas das vezes de falar que nós amamos Cristo, ou que nós somos amados por Cristo, que é pior ainda. Às vezes nós não conseguimos nem admitir isso. E Jesus, ele não quer isso de nós. Jesus, ele já nos mostrou que nós precisamos estar em pé. Porque se a gente for olhar dessa forma, muitas das vezes nós vemos que nós estamos em pé, mas estamos que nem um zumbi. Nós estamos orando, mas a gente não fala nada com nada, a gente não consegue nem entender o que nós estamos fazendo dentro da igreja. Porque nós não estamos deixando ele entrar dentro de nós. Tira tudo que é ruim, tira tudo que está atrapalhando, deixa o Espírito de Deus entrar, deixa ele falar com você, deixa ele te orientar, te levar a você viver uma vida nova, transformada. Esquece essa vida que nós temos aqui na terra. Sabe, você já não é mais igual aos que estão aí fora. E muitas das vezes nós estamos agindo da mesma forma, com os mesmos sonhos, com a mesma ambição, com egoísmo, com tudo aquilo que nos prende no mundo. Esquecemos que nós temos uma promessa de uma vida nova transformada, que agora nós temos que olhar para Cristo e ver que é a vida de Cristo que está em nós. Porque Paulo fala, aquilo que eu não queria fazer eu faço, mas o que tenho que fazer eu não faço. Por quê? Porque nós estamos deixando a vida do mundo tomar conta de nós. E chegou o momento, chegou a hora da gente deixar isso para trás. Porque nós já estamos há tempo suficiente para sabermos que nós temos um compromisso com Cristo e que nós temos que levar a sério o manifestar dele na nossa vida, a promessa, a vontade, o desejo que ele tem de participar da minha vida e fazer com que essa vida que eu tenho, ela seja mais gostosa, seja mais prazerosa. Então que nós venhamos entender o propósito de Deus na nossa vida, que nós venhamos aceitar, né, as promessas de Cristo. Eu tinha, né, pensado em uma coisa comigo e eu até falei comigo mesmo isso aí. E não estou criticando ninguém, mas às vezes nós nos escondemos atrás da palavra de Deus, fazendo da palavra de Deus um álibi e não uma revelação. E isso não deixa que nós sejamos transformados. Que, como eu falei, Deus, ele não quer que você continue sendo um pó. Deus, ele quer te levantar, te criar em você uma nova imagem, né? Que essa imagem ela seja vista pelas pessoas e ela seja olhada assim, admirada, porque você está diferente, porque você agora tem teve um encontro com Cristo e essa presença, esse Espírito de Deus, ele está agindo na sua vida e fazendo com que você venha mudar a cada dia mais, que você cada dia mais se cresça espiritualmente, você consiga alcançar a altura, né, e estatura que Deus quer de cada um de nós. E por isso que o Senhor, ele continua falando com cada um de nós para que nós possamos mudar a nossa vida e ser diferente. O Senhor, ele falava para mim assim, ó, se eu participar do pão, se eu estender a minha mão, pegar o pão que representa o teu corpo
pegar o cálice que representa o teu sangue derramado na cruz, e eu deixar que no momento que eu esteja participando, a graça de Deus, ela possa fazer de mim, não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer que eu seja, né? Que a gente possa deixar a graça de Deus ela entrar dentro de nós e transformar a gente da maneira que Ele quer, porque Deus olha para você e tem um projeto. Deus olha para você e quer te ver de uma forma, mas muitas das vezes nós estamos retrocedendo, nós estamos deixando que o limite, que as limitações do nosso corpo terrestre, físico, ela venha ser mais forte do que aquilo que Deus tem para nós. E Deus fala que nós não estamos presos nisso, que nós não estamos presos nas limitações do nosso corpo físico, mas sim nós temos que aceitar que a graça dele ela venha nos fazer diferente. Por isso, quando você estender a mão hoje e comer do pão, que você pegar o vinho que representa o sangue de Cristo, dê uma ordem a todo o mal que quer te prender neste mundo, a morte, porque nós estamos falando de vida, mas a morte, você sabia que a todo tempo o diabo ele coloca um fragmento de morte na sua vida? A todo tempo ele está colocando uma doença, ele está colocando uma enfermidade, ele está colocando uma dor, ele está colocando um perigo. Isso aí representa pedaços da morte querendo te atingir. Mas quando nós temos uma vida diferente, ele nos protege e nos faz fortalecidos para que a gente possa passar por isso. Que a gente, mesmo que a gente não está ainda vivendo a vida no céu, onde nós teremos uma vida eterna perfeita, mas como Paulo disse, né, nós já podemos começar a vivê-la agora, mesmo sabendo que Paulo fala, né, a criação ela geme, eu e você também gememos, mas nós cremos em Cristo, nós cremos em Jesus, e quem crê em Jesus tem o Espírito Santo de Deus já agindo dentro dele, então já há uma diferença. E essa esperança que nos faz esperar a ressurreição, onde nós teremos lá essa vida eterna, perfeita, porque nós seremos transformados. Mas enquanto isso não acontece, nós vivamos aqui apegados na palavra do Senhor, na promessa que Ele nos dá de nos fortalecer. A cada mês que nós tomamos o pão e tomamos o vinho e comemos, nós estamos nos fortalecendo. E eu creio que aquele que crê em Cristo, vida nova terá. Aquele que tem no coração o desejo de deixar o Senhor vir sobre a vida dele, que deixar o Senhor transformar, porque nós precisamos de transformação todos os dias da nossa vida, para que assim nós possamos viver essa vida, né, divina, essa vida divina que o Senhor Jesus Cristo ele desceu para nos dar. E aquele que crê, aplaude o Senhor em nome de Jesus, porque hoje o Senhor nos dá mais uma oportunidade da gente poder mudar a nossa vida, né? Mudar a nossa vida e sentir que Jesus ele está aqui, oferecendo para cada um de nós uma mudança, e essa mudança ela é perfeita na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a minha oportunidade, eu quero passar aqui para a pastora Patrícia, que dará prosseguimento, né, nessa não na ministração, mas sim naquilo que nós temos hoje, com compromisso com Jesus, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?